24, palavra do Senhor, o nosso Deus. Mesmo assentados. Salmo de número 124, que diz assim, palavra do Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Água impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa ao dente deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor continue falando conosco e que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração. Dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito, sabemos que Ele está aqui operando no nosso meio, sabemos que é Ele que vai ministrar para nós nesta tarde de culto de adoração. Que o Senhor fale conosco, que tudo que seja pregado seja para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro de Salmos. O Salmo é dividido em 5 partes, em 5 livros. O livro todo de Salmo compõe 150 capítulos. Cada salmo é um hino de louvor ao Senhor. Existem salmos, existem cânticos nos salmos de louvor, de adoração, de confissão, de petição, de adoração, de oração. Aproximadamente, queridos, vários autores escreveram os livros de salmos. Existem salmos de Davi, a maioria deles. Existe salmo composto por Salomão, existe salmos de Moisés, existe salmos dos filhos de Corá, de Asaf e muitos outros levitas, homens de Deus, comporam o livro de Salmo. O Salmo foi escrito aproximadamente 1000 anos a 300 antes de Cristo, 700 anos aproximadamente, para compor, para escreverem os livros de Salmo. Na época de Jesus, o Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, já estava completo, era a Torá, a lei do povo de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui neste Salmo que nós acabamos de ler, é um cântico de gratidão a Deus, é um hino de louvor e de adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor tinha feito na vida daquele povo e na vida do povo de Deus, tanto na nação quanto nas famílias individuais que serviam ao Senhor nosso Deus. Salmista Davi, ao compor este salmo, este hino belíssimo de louvor e gratidão a Deus, que é um salmo de número 124, ele fala que Deus é o protetor da nação e Deus
é o libertador da nação. Não só da nação, mas também daquele povo. E ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Penso eu que ele, diante da congregação, puxando aquele hino, ele começa e fala: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E o povo ali repetia, louvava, confirmava e agradecia ao Senhor nosso Deus. Queridos, desde os tempos antigos, as civilizações poderosas ameaçavam e ainda hoje ameaçam Israel. As civilizações como o Egito levou o povo de Deus ao cativeiro, e o povo de Deus passou ali mais de 400 anos em cativeiro egípcio. A civilização babilônica, os babilônios também eram uma ameaça terrível e ainda são para o povo de Deus. Usado o rei Nabucodonosor, levou o povo ao cativeiro babilônico. 70 anos de sofrimento e cativeiro. E os assírios, irmãos, se levantavam no passado e ainda hoje se levantam. E a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 32 fala de um rei assírio chamado Senaqueribe. Esse rei afrontava a nação, afrontava o povo e chegou a afrontar até o Deus de Israel. E ele escreve uma carta para o rei Ezequias e diz que o Deus dos israelitas não eram nada. Os deuses daquela nação não eram nada. Qual era o Deus que iria livrar o povo ali das mãos do rei Senaqueribe? E o rei Senaqueribe escreve uma carta afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. O rei Ezequias, mesmo com medo, mas ele foi orar, buscar a presença do Senhor em oração. E Deus disse para o rei Ezequias e para aquela nação: não se preocupem, porque eu serei o escudo. Nenhuma flecha alcançará esta nação e nem alcançará o meu povo. E Deus disse para eles: do jeito que ele vem, ele vai voltar. E Deus ali, queridos, mandou um só anjo, e aquele anjo destruiu 185 mil assírios no arraial da própria Síria. Queridos, quando nós olhamos aqui para este salmo, e nós vemos aqui, queridos, um salmo belíssimo, o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, e colocou um tema para que nós pudéssemos tratar aqui nessa tarde. E o tema voltado para a família é o seguinte: quando Deus é o Senhor da família. Repita comigo no nome de Jesus: quando Deus é o Senhor da família, o que acontece? Queridos, quando Deus é o Senhor da nossa família, acontece o quê? Proteção. Proteção. Olhando para o Salmo e olhando para o povo escolhido por Deus, é Deus quem protege, irmãos. Deus protegia no passado e Deus protege ainda hoje no presente. Se você pode acompanhar na mídia, cerca de mais de 1.500 e por aí vai mísseis apontados e atirados sobre a nação de Israel. O povo ao redor de Israel tem sede de destruir aquela nação. Se você for fazer uma pesquisa, queridos, tudo bem que mais de quase 2.000 mísseis, não é possível que nenhum deles vai alcançar alguma área, e até alcançou. Aproximadamente chegaram já a morrer praticamente, eu acho que uns 10 a 20 israelitas, por conta dos ataques palestinos. Mas se formos comparar o número de palestinos que até o presente momento já morreram, foi bem maior, grande. Por quê?
Porque é Deus quem protege. É Deus quem protege, queridos. Davi, conhecendo a história do povo de Deus, Davi começa a olhar e a imaginar quantas nações poderosas e potentes se levantaram contra Israel. E Deus protegendo, e Deus livrando, e Deus guardando. Queridos, era para Israel não existir mais. Era para aquela nação ali que é bem pequena, comparando com o nosso país, era para deixar de existir. O povo tem sede para destruir, só não destrói porque a mão do poderoso Deus está sobre aquela nação, irmãos. E Deus diz na palavra que Ele é uma muralha de fogo ao redor do seu povo. E Deus diz na palavra, Ele é uma muralha de fogo ao redor do seu povo. Por quê? Porque Deus é quem protege, é Deus quem livra, é Deus quem guarda. Israel está debaixo da poderosa mão de Deus, e é Deus quem guarda. O salmista Davi, ele olha para a nação e vê a proteção de Deus sobre aquela nação, mas também ele olha para ele e ele vê também a proteção de Deus sobre a vida do salmista Davi. Davi, antes de ser rei, já era perseguido. Davi, antes de assumir o reinado, o rei Saul perseguia Davi ferozmente para matar, para destruir, para acabar com Davi. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi foi perseguido pelo seu filho Absalão. Davi era perseguido pelos assírios. Davi era perseguido por toda a nação ali, queridos, ao redor de Davi. E o povo, e os filhos, e tantas pessoas ali querendo destruir Davi. Conta um episódio, está lá no livro 2 Samuel, capítulo 20 e 22. Que o rei Saul, com cerca de um exército com quase 400 homens, cercaram a caverna de Adulão. E porque queriam matar Davi e destruir Davi. Mas só que Davi estava debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus dando livramento, e Deus protegendo, e Deus livrando Davi de todo mal. Queridos, neste salmo aqui nós vemos do verso 1 até o versículo de número 15, a proteção de Deus. Ele diz: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, quando as nações, os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. Que é isso? É as nações, é os exércitos inimigos. E ele faz uma metáfora, uma figura de linguagem aí, olhando para a nação, olhando para aquele povo, era multidões querendo destruir, não só Davi, como a nação. E ele diz: olha, as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a corrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E ele disse: se não fosse o Senhor que esteve ao lado de Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, nós não estaríamos aqui. E a segunda parte do salmo nós vemos que Deus é libertação, irmãos. Deus é libertação, queridos. Ele diz aqui no versículo do número 6 ao 8: bendito o Senhor, que não nos deu por presa ao dente deles. Salvou-se a nossa alma, como pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, porque o nosso socorro está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós lembramos de vários episódios na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. Os moabitas, os amonitas e os de Monte Seir. Irmãos, era uma multidão de gente, era gente que não acabava mais.
e vieram ali atormentar o rei Josafá, acabar com o rei, acabar com a família, acabar com a nação, e cercaram ali Israel, iria destruir. O rei Josafá, quando olha assim, vê só a poeira subindo, naquele multidão de gente morrendo de medo, e foi para a igreja buscar ao Senhor, levantou a igreja em oração, pregoou o jejum e disse: temos que orar, temos que clamar, temos que suplicar, porque o inimigo é maior que nós. Mas ele diz: mas porém os nossos olhos estão postos no Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Ele é poderoso para julgar a nossa causa e resolver esta situação. O rei Josafá foi buscar ao Senhor, irmãos, e diz a palavra de Deus que Deus colocou emboscada entre os inimigos, e um começou a matar o outro. E o rei Josafá, quando chegou com seu exército, só tinha cadáveres, todos mortos. E diz a palavra que foi mais de 4 dias para recolher os despojos, ouro, prata e objetos de valores. Deus é aquele que liberta, irmãos. Ele não só protege, mas também Ele liberta. Queridos, trazendo para nós, quando Deus é o Senhor da família, a proteção divina. Você sabe, quase 500 mil de pessoas, 500 mil de pessoas estão aí prestes a morrer por causa da Covid-19. E nós estamos aqui, irmãos. Por quê? Porque eu escolhi Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha família. A minha família está debaixo da graça. Deus é aquele que te protege. Você e eu, nós estamos aqui, a nossa família está de pé, não é porque merecemos não é porque louvamos, adoramos, buscamos, não é por mérito não, é graça de Deus, é a graça de Deus. Graça é favor imerecido, é a proteção divina de Deus, é a misericórdia de Deus, irmãos. Para a glória de Deus, ninguém, nem o mal chegou na nossa casa, na nossa família, até nós não. E se chegou, Deus é aquele que protege, Deus é aquele que sopra o vento e diz: olha, vá para lá, pode passar por bem longe, porque a palavra dele diz que Ele é aquele que guarda, Ele guarda a saída, Ele guarda a chegada, e Ele nos guardará e nos livrará de todo mal. Todo mal, irmãos. Foi Deus que protegeu o teu marido, foi Deus que protegeu a tua esposa, é o Senhor que tem protegido os nossos filhos, é o Senhor que tem protegido a nossa família, é o Senhor quem tem protegido a nossa parentela. As tempestades estão aí, a pandemia está aí, o vento contrário está aí, mas o Senhor é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que livra, é aquele, irmãos, que abre porta e que dá vitória ao seu povo e à sua igreja. E a outra lição que nós extraímos do texto para a nossa vida é Deus quem liberta. Eu sei que dentre nós tem pessoas que pegou esse vírus, Covid-19, tem pessoas que passou por todo o processo de tratamento, mas quem te curou não foi o medicamento. Quem te curou foi Deus. Foi Deus que te curou, foi Deus que te livrou, foi Deus que te libertou, foi Deus que mudou a história, foi Deus que mudou o quadro, foi o Senhor que mudou o cativeiro. Por quê? Porque Ele é aquele que liberta. Nós vemos aqui o salmista Davi, ele tributa o louvor, a adoração, a exaltação a Deus, irmãos. Ele diz: olha, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presas. Vocês sabiam que muitos homens de Deus pereceram, muitos homens de Deus morreram, e nós estamos aqui, pela graça nós somos salvos, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. E ele diz mais: salvou-se a nossa alma, como o pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. A missão do diabo é roubar, matar e destruir, mas a missão de Cristo é vir para dar vida
e vida com abundância. O diabo, ele arma o laço e Jesus quebra o laço. Jesus se revelou a este mundo para desfazer as obras do diabo. O diabo queria acabar com a tua vida. Ele queria acabar contigo, acabar com a tua casa, com o teu lar, com a tua família. Mas a palavra de Deus diz que o laço foi quebrado. Aleluia! O laço foi quebrado, igreja. Só existe um que tem poder para quebrar o laço, e esse é Jesus de Nazaré. Ele quebrou o laço da enfermidade, ele quebrou o laço da Covid, ele quebrou o laço da angústia do inferno, ele quebrou o laço do passarinheiro, ele quebrou o laço da depressão, ele quebrou o laço do inimigo. A missão do inimigo era nos matar e nos levar, se possível, para o inferno. Mas Jesus veio, quebrou o laço, restaurou a minha vida, a tua vida, nos batizou com o Espírito Santo, e hoje nós temos passaporte garantido para chegar lá no céu, na presença do Senhor nosso Deus. O laço foi quebrado. O laço está quebrado, você está livre. Jesus te livrou. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem liberta é Cristo. Quem quebra o laço é Jesus. Quem restaura é Jesus. É Jesus que faz o milagre na nossa vida. Irmãos, lá em Isaías capítulo 45, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações, e digo para ele: eu irei adiante de ti, despedarei as trancas de bronze, quebrarei os ferrolhos de ferro, abrirei as portas fechadas, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. O Senhor te conhece, minha irmã. O Senhor conhece a tua mente e o teu coração. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa vida. E o Deus que nos conhece é aquele que nos protege dia e dia e dias, irmão. Ele é aquele que nos protege, aquele que nos livra, não só a mim, não só a você, mas também ao teu filho, o teu marido, a tua casa, a tua parentela. Irmãos, é Deus, irmãos, é Deus. É Deus. E nós concluímos nesta tarde essa palavra poderosa da parte do Senhor para nós. Quando Deus é o Senhor da família, a proteção divina, a libertação, a cura e a maravilha. Por quê? Porque o nosso socorro não está no presidente da República, não está no hidroxicloroquina, não está na vacina. Quantas pessoas tomaram a vacina e morreram? Muitas pessoas, as 2 doses, e morreram. Mas o meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro está no nome do Senhor. É no nome do Senhor, igreja. É no nome de Jesus, irmãos. É o nome de Jesus que faz a diferença. É o nome de Jesus que opera na primeira dose da vacina, na segunda dose da vacina. É o nome de Jesus que opera aí nas prevenções que nós fazemos. É o nome de Jesus que dá livramento. É o nome de Jesus que protege. É o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que abre as portas. É o nome de Jesus que dá vitória. O salmista aqui, ele reconheceu muito bem, olha, a proteção, o livramento, a libertação, a cura, os milagres, graças a Deus, porque o nosso socorro está no nome do Senhor. É no nome do Senhor, é no nome do Senhor, é no nome do Senhor que criou os céus e a terra. Que o Senhor nos abençoe e que a cada dia nós possamos despertar que o nosso Deus
é aquele que nos protege, é aquele que nos livra e é aquele que tem o seu nome garantido na minha vida e na tua vida, para que a vitória chegue até nós. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.